Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Os bombeiros do Paraná continuam as buscas pelos desaparecidos após um deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba. As autoridades avisaram para até 30 o número de possíveis vítimas. As equipes que trabalham no local conseguiram remover um grande volume de terra, mas ainda não podem afirmar exatamente quantos carros estão embaixo da lama. Estima-se que sejam cerca de 10. As operações já duram mais de 50 horas. No momento, o objetivo é garantir a estabilidade na área e segurança para que as equipes possam acessar e fazer uma varredura nos veículos. No ponto mais sensível, os bombeiros atuam com auxílio de cães farejadores. Com a retirada da terra, as projeções iniciais foram revistas e agora as autoridades trabalham com um número de até 30 desaparecidos. De acordo com o governo estadual, a nova estimativa leva em consideração a redução no número de veículos encontrados em meio à lama. O governador do estado, Ratinho Júnior, sobrevoou hoje o local da tragédia e vistoriou os trabalhos. Nosso desejo, obviamente, é que tenha o menor número de mortos possível, ali, mas ainda um trabalho é muito intenso. Começou agora a retirada de um dos caminhões, dos 3 que são visíveis, que estão no penhasco. E a ideia agora é que o tempo um pouco mais firme possa dar tranquilidade para que a equipe do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e toda a equipe também da concessionária possa trabalhar de forma mais efetiva. A Defesa Civil Estadual, com o apoio das Defesas Civis Municipais, está prestando auxílio aos motoristas parados em barreiras nas estradas, com a distribuição de alimentos, água e itens de higiene. O deslizamento de terra ocorreu no trecho de serra, na BR-376, na altura de Guaratuba, na última segunda-feira. Desde o início das buscas, 2 corpos foram retirados do local e 6 pessoas resgatadas com vida. Uma delas é este caminhoneiro. Ele gravou esse vídeo logo após ser a carreta arrastada pela lama. Estou aqui vivo, mas estou no meio da terra. Só num cantinho que sobrou do caminhão aqui, tudo cheio de corte, mas estou vivo, graças a Deus. Deus quis que eu vivesse mais uma vez. A rodovia permanece interditada sem previsão de liberação. Ontem, 6 veículos foram retirados e levados para o estacionamento do posto da Polícia Rodoviária Federal na Serra, onde se concentram as equipes de resgate. Em Santa Catarina, 2 pessoas morreram e um bombeiro desapareceu depois de fortes chuvas que atingiram o estado. Alagamentos e deslizamentos de terra bloquearam rodovias e ruas de cidades na Grande Florianópolis. Imagens feitas pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros mostram a cidade de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, debaixo d'água. Moradores buscaram refúgio no telhado das casas. Famílias inteiras foram resgatadas pelo alto. Em Palhoça, clientes de um shopping filmaram um dos andares completamente alagado. Eles ficaram ilhados e precisaram dormir no local. O centro da cidade também foi bastante prejudicado na noite de ontem. Outro registro mostra os carros praticamente todos cobertos pela enxurrada. A ponte que corta o rio Cubatão, conhecida como Ponte de Arame, arrebentou com a força da água. Um homem morreu eletrocutado ao tentar atravessar uma rua alagada e encostar em um fio de eletricidade. Ainda na região de Palhoça, um deslizamento de terra bloqueou os 2 trechos da BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária, 11 bloqueios afetam 4 regiões do estado. Em Navegantes, um bombeiro desapareceu ao tentar resgatar um corpo no rio Itajaí. A embarcação virou e o militar foi levado pela correnteza. Segundo a Defesa Civil, até a manhã de hoje, cerca de 600 pessoas estavam desalojadas. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, decretou estado de emergência e pediu atenção e cuidado de todos. Fortes chuvas também atingem o norte fluminense. Pelo menos 2 pessoas morreram na região. Em Carapebus, município de 17 mil habitantes, a água invadiu lojas, casas e deixou todas as ruas alagadas. Alguns carros foram arrastados. Carapebus acabou. Carapebus acabou, gente. O rio transbordou e formou uma forte correnteza. De madrugada, uma idosa foi resgatada pelo prefeito da cidade. Pode vir. Ó, a mão dela agora, a mão dela. Ah, não, pelo braço, segura pelo braço. Isso.
Isso, mais um passinho. A água na rua estava acima da cintura dele. Estamos diante da pior tragédia natural da história de Carapebus. É muito pior do que a enchente de 98, inclusive com relatos de vítima que nós não tivemos em 98. Acabei de decretar estado de calamidade pública. Tudo que estiver no poder das nossas mãos, iremos fazer. Um idoso de 82 anos foi atingido por um raio e morreu. Em Conceição de Macabu, município vizinho, a chuva provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Virou carro, árvore, só Jesus. Olha a moto da menina, olha. Também houve deslizamentos de terra. Uma mulher de 62 anos foi soterrada e morreu. A filha dela foi resgatada com vida e levada para um hospital. As chuvas também provocaram transtornos em Macaé. Neste condomínio, a água entrou em algumas casas. Todos os móveis da casa saíram para a rua. Olha como é que está aqui o vale. A correnteza arrastou móveis e eletrodomésticos. Tem máquina de lavar. Meu Deus! Olha que geladeira! No Espírito Santo, mais de 2.000 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. A chuva que atingiu a região metropolitana de Vitória provocou desabamento e interdição em rodovias. Em Viana, na Grande Vitória, um homem morreu depois de ficar soterrado. Ele estava em casa quando o imóvel desabou. A esposa dele foi resgatada dos escombros com vida. Em Cariacica, há uma imagem impressionante. Com a ajuda de uma corda, moradores atravessam uma rua alagada. Em Marechal Floriano, um desabamento de terra impediu o trânsito na via. O governo do estado decretou calamidade e as aulas foram suspensas. 17 pontos de abrigo em escolas foram criados. Trechos da BR-262 e BR-101 foram interditados. O governo estadual e a Defesa Civil alertam a população para riscos de chuvas fortes até o próximo domingo. Se essas pessoas que estão nessas áreas começarem a observar algum poste inclinado, ou a janela, a casa trincando, árvore inclinando, muro inclinando, rachando, é sinal que está tendo um movimento, uma movimentação do terreno. É importante que essas pessoas saiam de casa, procurem um local seguro e façam contato com as defesas civis e com a Defesa Civil de Vila Velha para que a gente possa vistoriar então a sua residência e dar plenas condições de segurança para que você possa retornar depois de passar desse momento de chuva. Veja agora outros destaques dessa edição. Produto Interno Bruto registra alta de 0,04%. É melhor patamar desde o início da série histórica em 1996. Espanha reforça a segurança após cartas-bombas serem enviadas a autoridades e embaixadas em Madrid. Forças iranianas matam torcedor que comemorou derrota do Irã para os Estados Unidos no Mundial do Catar. Amanhã tem seleção em campo. Escalado como capitão, Daniel Alves se tornará o jogador brasileiro mais velho a disputar uma Copa do Mundo pelo país. Essas e outras notícias você vê agora no Rede TV News. Uma concessionária de motos em São Paulo foi invadida por mais de 20 assaltantes na noite passada. Câmeras de segurança gravaram a ação. A porta de vidro de 2 metros de altura não resistiu a um puxão e golpes de marreta. Dezenas de criminosos, quase todos com capuz, entraram e foram pegando tudo o que havia pela frente. Motos, capacetes e acessórios. Segundos depois, o alarme disparou e todos saíram correndo. Equipes da Polícia Militar chegaram em seguida e 9 suspeitos foram presos. Entre eles, 2 menores e uma mulher. A loja ficou revirada. Os donos ainda não calcularam o prejuízo. As motos não foram levadas, 2 ficaram caídas no estacionamento. Segundo a polícia, os criminosos criaram um grupo no WhatsApp só para organizar o arrastão. Eles já tinham conhecimento que funciona, o tempo que o alarme ia disparar, como estourar, como pegar. Eles sabiam que as motocicletas não funcionavam, por isso já tentaram empurrar. Eles trouxeram um galão de combustível para colocar, para tentar levar as motocicletas. A polícia está analisando a conduta de cada um dos componentes do grupo. Os detidos vão passar por audiência de custódia e devem responder por furto de veículo, receptação e associação criminosa. As câmeras de vigilância devem ajudar os investigadores a identificar os outros envolvidos na ação. Um caso semelhante aconteceu na madrugada de ontem em Santo André, no ABC Paulista. 5 homens chegaram pouco depois da 1 da manhã.
Nesse caso, o alvo eram os capacetes. Um deles foi usado para quebrar uma vitrine onde outros estavam em exposição. Cerca de 10 foram levados pelos criminosos. Segundo a polícia, só este ano, 18 revendas de motos foram invadidas na capital paulista e região metropolitana. Em 15 de outubro, cerca de 20 bandidos entraram nessa revenda na zona sul da cidade. A correria dos ladrões atrás de acessórios e motocicletas foi grande. Um dos criminosos caiu tentando puxar uma delas. 13 suspeitos foram detidos, entre eles também havia menores de idade. 7 motos foram levadas, 5 recuperadas. 4 policiais civis do Rio de Janeiro acusados de corrupção foram presos numa operação do Ministério Público. Eles recebiam propina da máfia do jogo do bicho para não fiscalizar as atividades ilegais. Na chegada à corregedoria da Polícia Civil, os 4 policiais tentaram se esconder. Um deles, Alcino Luiz Costa, correu para evitar ser filmado e agrediu um jornalista. Que isso? Pra que isso? Todos os presos trabalham na Delegacia de Atendimento à Mulher do centro do Rio. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, os agentes são ligados a organizações criminosas com conexão ao jogo do bicho. Segundo o Ministério Público, os policiais cobravam propina de proprietários de casas de jogos e estabelecimentos de prostituição para permitir que continuassem a funcionar. Até mesmo as garotas de programa que trabalhavam nesses locais eram obrigadas a fazer pagamentos. Esta é a segunda fase da Operação Fim da Linha, que na semana passada prendeu 10 pessoas, entre elas um policial militar e um policial penal por envolvimento com o jogo do bicho. Um dos alvos de um mandado de busca e apreensão foi o ex-secretário da Polícia Militar, Rogério Figueiredo de Lacerda. 16 pessoas continuam foragidas, entre elas Bernardo Belo, ex-presidente da escola de samba Vila Isabel, apontado como líder da quadrilha. A investigação começou em julho de 2019, depois do fechamento de um bingo na zona sul do Rio de Janeiro, que funcionava sob a proteção de policiais militares. A Corregedoria Geral da Polícia Civil disse em nota que instaurou o processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade dos servidores e que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e atividade ilícita. O Produto Interno Bruto, o PIB, registrou a 5ª alta consecutiva com resultado positivo no 3º trimestre. O valor movimentado pela economia brasileira foi o maior em 26 anos. O Produto Interno Bruto é um dos indicadores mais importantes do desempenho de uma economia. O crescimento do PIB no mês de julho, agosto e setembro foi de 0,4%. No período, a economia do país movimentou 2 trilhões e 540 bilhões de reais. É bastante positivo, que a gente já estava no nível alto de atividade econômica. Os números hoje mostraram que a gente estava ainda melhor do que imaginava. A recuperação em relação à pandemia foi bastante significativa. Os principais responsáveis pelos bons números da economia brasileira foram os setores de serviços e indústria. O destaque são as empresas de informação e comunicação, com crescimento acima de 3%. Outros serviços que incluem, por exemplo, as áreas de lazer, de serviços prestados às famílias, de atividades culturais e outras coisas que dependiam dessa interação entre pessoas, presencial, né? A economia do país também sentiu os impactos positivos do maior número de pessoas empregadas com carteira assinada. No 3º trimestre, o consumo das famílias aumentou 1%. Outro ramo que está aquecido é o imobiliário, que cresceu 1,4%. O Roberto é diretor de uma corretora e percebeu o aumento na demanda. Nós estamos com uma equipe de 10 corretores para dar conta e nós estamos contratando. A Lopes, inclusive, está aberto para a contratação de novos corretores. Com investimentos em novos lançamentos, a construção civil também colaborou com os negócios do Roberto. Todo quarteirão hoje tem um canteiro de obra, grandes lançamentos, com muita inovação. Isso tem proporcionado realmente não só a consulta, mas aquele interesse de compra. O setor agropecuário, que responde por 8% do PIB, foi o único a registrar queda em 2022, recuando 0,9%. Mas a perspectiva para 2023 é de crescimento. Devido à quebra de safra de soja em particular, houve uma seca muito forte,
especialmente no Rio Grande do Sul e no Paraná. Isso influenciou negativamente, havia sido plantado. Essa expectativa de boa safra para o ano que vem, ela está mantida e deve contribuir bastante positivamente com o PIB no ano que vem. E após a revisão dos dados, o IBGE afirmou que o PIB cresceu 5% em 2021 e não 4,6%, como apontado anteriormente. Os dados do primeiro trimestre de 2022 também foram revisados e os números foram de 1,7% para 2,4% em comparação ao mesmo período de 2022. E a alta do PIB é o tema da rodada de opinião de hoje. A economia brasileira cresceu pelo 5º trimestre consecutivo. E isso significa que o PIB atingiu o maior patamar da série histórica, desde 1996. É um número melhor do que o final de 2019, ou seja, antes da pandemia. É até possível que a equipe de Lula encontre um mas, diga que o aumento neste trimestre foi menor do que o esperado. Mas o importante é olhar o conjunto, porque é preciso reconhecer os acertos na área econômica conduzida pelo ministro Paulo Guedes há 4 anos. O Brasil, hoje, é um raro caso de sucesso em comparação com outros países que não conseguiram se recuperar dos efeitos da pandemia e ainda sofrem com a guerra em curso na Europa. O Brasil termina o ano bem e essa é a herança bendita que o governo Bolsonaro vai deixar. O que virá a partir de janeiro, ninguém sabe. O destaque dos economistas para o PIB do terceiro trimestre é, sobretudo, para a revisão do crescimento em 2020 e 2021. O país cresceu mais do que as estatísticas mostraram. Traduzindo todos esses números em palavras, é o seguinte: a retomada da pandemia foi forte, sustentada pelo tripé estímulo fiscal, com pacotes de transferência de renda para as famílias, monetário, juros baixos por um bom tempo e crescimento global. O problema é que essa história mudou. Hoje, temos a retirada gradual desses estímulos, aumento de juros e perspectiva de recessão mundial, o que obviamente tira fôlego do crescimento. Aliado a isso, o pacote expansionista do governo eleito. Dependendo do que for aprovado no Congresso, as perspectivas melhoram ou pioram. Se o pacote de rombo fiscal ficar mais perto dos 100 bilhões de reais por 2 anos, com sinalização de rever a âncora fiscal e fazer uma reforma tributária, o humor melhora. Se for de 150 bilhões ou acima, pode azedar. O Supremo Tribunal Federal confirmou que aposentados e pensionistas do INSS podem pedir a revisão do cálculo da aposentadoria, considerando todos os salários do trabalhador, mesmo os anteriores a julho de 94. O critério, que recebeu o nome de revisão da vida toda, foi aprovado por 6 votos a 5. Rede TV News de volta. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu em Brasília com os maiores representantes sindicais do país. Foi no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do Gabinete de Transição do novo governo. Os assuntos tratados na reunião foram a recriação da obrigatoriedade do imposto sindical, que se tornou opcional na reforma trabalhista de 2017, a readequação da atual lei trabalhista e a necessidade do reajuste real do salário mínimo, visto como uma das plataformas políticas mais importantes do novo governo. De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula teria reforçado o compromisso de um reajuste acima da inflação. Nós falamos da importância do salário mínimo para a questão da economia, recompor o poder de compra dos trabalhadores. Ele não disse 1º de janeiro a data, mas o movimento sindical deixou claro para ele que é importante recompor o poder de compra do salário mínimo. À tarde, os grupos temáticos da transição apresentaram relatórios. O deputado federal Pedro Uczai, coordenador do Grupo de Desenvolvimento Agrário, afirmou que já existe consenso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a criação de uma nova pasta. Esse primeiro ponto já temos consenso. Esse grupo do MAPA já tem concordância da gente constituir 2 ministérios. O MAPA com a sua vocação e o nosso novo ministério com a vocação de melhorar a renda do campo, produzir alimento para diminuir a inflação dos alimentos e o grande desafio do presidente Lula de produzir alimento para enfrentar a fome do povo brasileiro, do campo e da cidade.
Durante a coletiva do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional, o senador Randolfo Rodrigues, integrante do grupo, criticou a fusão do Ministério das Cidades e do Ministério da Integração e afirmou que vai sugerir a separação das pastas. A senadora Simone Tebet, integrante do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, afirmou que o relatório da equipe foi aprovado por unanimidade pelos coordenadores e questionou a distribuição de verbas do Ministério. A cidadania significa cumprir aquilo que a Constituição determina. É o direito do cidadão a ter alimento, mas não apenas alimento, ter direito a emprego e renda. E hoje, praticamente quase todo o orçamento do Ministério, ele está única e exclusivamente voltado para o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que suspende o repasse de verbas para as emendas de relator, o chamado orçamento secreto. O governo também desbloqueou recursos destinados a universidades e instituições de ensino federais. O dinheiro liberado pelo Ministério da Educação deve ser usado para despesas básicas nas instituições. O desbloqueio foi confirmado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes. São mais de 340 milhões de reais para universidades e institutos federais. O bloqueio havia sido anunciado para evitar o furo do teto de gastos. A devolução dos repasses foi concluída no início da tarde de hoje. Uma outra mudança na execução do orçamento atinge em cheio o relacionamento político entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que suspende as verbas para o orçamento secreto. A medida, segundo o governo federal, é para viabilizar o pagamento de despesas obrigatórias sem desrespeitar o teto de gastos. A suspensão ocorre após o PT e partidos aliados ao novo governo declararem apoio à recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. Nos bastidores, a medida foi considerada uma reação a essa aliança. O pagamento do orçamento secreto tem influência direta do presidente da Câmara. Sem o montante, ele pode deixar de cumprir acordos firmados com outros parlamentares e perder poder político. A suspensão das verbas pode atrapalhar até mesmo o andamento da chamada PEC da transição. Uma vez que você acabou tirando poder, né? Poder aí do relator e do grupo ligado a ele, presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Então, eu vejo que isso acaba enfraquecendo, tá, a tramitação da PEC de transição. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Partido Progressista do Paraná, nega que o decreto seja uma retaliação política e afirma que a suspensão do orçamento secreto foi para tornar possível o desbloqueio de recursos para o Ministério da Educação. O governo tem que escolher, uma coisa bloqueia e outra coisa libera. A questão é apenas que houve uma pressão muito grande para a liberação dos recursos das universidades, recursos da saúde, e o governo, então, mudou o bloqueio de uma área para outra. Na avaliação de técnicos do Congresso Nacional, o cancelamento do orçamento secreto não estaria garantido por meio do decreto, já que o montante para esse fim está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. Como as emendas impositivas individuais e de bancada, elas possuem um montante definido e protegido constitucionalmente, essas emendas não se sujeitam a essa limitação, a essa medida encontrada no decreto. Além do decreto, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei nos mesmos moldes. A ideia é tornar possível o remanejamento de recursos do orçamento secreto para despesas obrigatórias, como o pagamento de servidores públicos, por exemplo. A justificativa é a mesma: evitar furar o teto de gastos. O projeto, no entanto, pode ser engavetado na Câmara dos Deputados, já que a atual legislatura está chegando ao fim. E olha, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de prevenção ao HIV e combate à AIDS. Segundo o balanço epidemiológico, no ano passado foi registrado um aumento de quase 17% na contaminação por HIV. Em comparação isso com o ano de 2020. Mais da metade dos casos são em jovens com idades entre 15 e 24 anos. A campanha terá como foco o incentivo ao uso de preservativos e a realização de testes periódicos. Começou hoje em São Paulo a 9ª edição brasileira do maior festival de cultura pop do mundo, a Comic Con Experience.
As luzes de LED disputam a atenção do público, que por sua vez briga por um espaço para conferir cada atração. As filas, os corredores lotados e as compras fazem parte do pacote. Ah, e os cosplayers também, claro. Eu tô de Diona de Genshin Impact, que é um jogo que surgiu agora e tá ficando mais famoso no Brasil. É a primeira vez que eu tô vindo como cosplayer, então é uma experiência muito nova, tem muita coisa pra ver e eu tô muito animada. Sempre foi um sonho meu ir na CCXP, ainda mais por eu ser cosplayer, né? Tem muitas coisas a ver com o mundo de anime, livro, enfim, filme. E é um sonho, que é enorme, tem muita variedade de coisa. Por aqui, personagens para todos os gostos e gerações. A gente pensa que é só o pessoal mais velho, né, da nossa geração, mas tem crianças pedindo foto, falando que tá legal o nosso cosplay. Isso é bem legal, assim. Pode até parecer uma grande brincadeira, mas eles levam seus personagens muito a sério. E o festival também leva, tanto que os cosplayers possuem um espaço exclusivo só para eles. E haja maquiagem para fazer um personagem tão colorido. Pra tirar é como se fosse um estalar de dedos, assim, né? Que nem o Thanos faz. Pá! É isso, é rapidinho. Passou um paninho, um demaquilante, sai muito rápido. Mas pra fazer, meu filho, que é o babado, viu? Até domingo, cerca de 300 mil pessoas devem passar pelo festival, que volta a ser presencial após 2 anos de pandemia. A estimativa é que essa galera toda movimente mais de 280 milhões de reais na capital paulista. A CCXP, ao longo desses últimos anos, ela acabou se transformando no termômetro de como o brasileiro tem consumido cultura pop e o mundo também tem consumido cultura pop. Não à toa, o evento se tornou uma oportunidade de lançamento por parte das grandes produtoras de conteúdo. O festival dá destaque para desenhos, filmes, séries e também para os quadrinhos, considerados a origem dos Comic Cons pelo mundo. Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Muito legal a Comic Con. Gostei ali da Fiona do Shrek, né? Boa noite para você. Até amanhã. Obrigado pela sua audiência.